Aí pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui para poder explicar como funciona os campeonatos estaduais do Resenhas, entendeu? Esse aqui é o site que eu uso, entendeu? Esses aqui são os campeonatos desse ano, 2018, e então vocês não precisam se preocupar com o limite que o Cartola impõe. Que lá no site do Cartola você pode participar. Caso você não se você não for cartoleiro pro, você tem um limite de ligas lá que você pode participar. Eu não sei se é 2 ligas clássicas e até 5 ligas de mata-mata. Da forma que eu faço, você não precisa se preocupar com isso, porque não vai ocupar o espaço deles lá, entendeu? Eu tenho, né, aqui ó, o Campeonato Paulista, e que aqui ainda não só tá os times cadastrados, entendeu? Ó, tem os times cadastrados, mas ainda não fiz o sorteio, então não tem como vocês ver a tabela desse ano, mas eu vou mostrar as tabelas do ano passado para vocês entenderem melhor como funciona. Vamos lá então, ó. Estaduais. Estaduais de 2017, ó. Esses foram todos os estaduais que teve ano passado, entendeu? Alagoano, Baiano, Carioca B1, que é a segunda divisão, Catarinense, e por aí vai até o Sergipano. Cada estadual desse tem uma turma que participa deles, e como diz o nome, é um estadual. Ou seja, o estadual alagoano vai participar só os times de Alagoas, entendeu? O Nemuel, o Hugo, o Lauro, o William, são todos jogadores de Cartola que moram no estado de Alagoas, entendeu? Não tem um jogador de Minas disputando o campeonato de Alagoas, nem de outros estados, entendeu? Esse ano eu estou fazendo a maioria dos campeonatos tudo nesse formato aqui, ó. Que são de 8 a 16 times, depende da quantidade de times que tem por estadual. E às vezes tem o estadual lá que nem o Alagoas, é 8 times, porque eu tenho outros contatos de Alagoas, entendeu? O Campeonato Mineiro, que é esse aqui, tem 12 times na primeira divisão, entendeu? Então, é uma tabela de 12 times. Os 4 primeiros no final fazem a semifinal e a final, entendeu? Então, essa aqui era a primeira rodada, ó. Jogou o Capivara, BHFC contra o ASPS da Bola. Nessa rodada, o ASPS fez 80 pontos e o Capivara fez 74. Ou seja, o ASPS da Bola venceu o confronto. Aqui na tabela ele ganha 3 pontos. Tá vendo? A SPS 3 pontos. Se tivesse dado empate, não teve nenhum empate nessa aqui. Vamos supor 80 a 80. É 1 ponto cada um. É igual na realidade. Joga Santos e São Paulo. Se o São Paulo vencer, é 3 pontos na tabela de classificação. Se o Santos vencer, 3 pontos para o Santos. Se empatar, 1 ponto para cada um. Isso todo mundo conhece essa estrutura. Então, no caso, o Campeonato Mineiro. São 12 times, 11 rodadas. Porque, vamos supor, o Cruzeiro não enfrenta o Cruzeiro. Então, olha lá, 11 rodadas. Aqui, ó, era a última rodada da primeira fase. Entendeu? O campeonato terminou desse jeito. Soberano, Guerrilha, Cruzeiro Esporte Clube FC2 e Capivara BHFC. Esses foram os 4 times que terminaram a primeira fase entre os 4 primeiros. E os 4 últimos rebaixa. Mini Loucos, Thiagueira, Cruzeiro e Galo Ninja. Eles vão disputar a segunda divisão em 2018. Entendeu? Aí, como eu disse, os 4 primeiros fazem a semifinal. Jogo de volta. E depois a final. Tendo no 2017 o Guerrilha foi o campeão, Soberano JF ficou em segundo, Capivara em terceiro.
tem, no caso todo ano eu faço também, um calendário para poder seguir. Que o calendário funciona assim, ó. Essas partes de cima aqui, ó, significa as rodadas do Cartola. Essa é a primeira rodada, foi dia 14 do 5. A segunda rodada, dia 21 do 5. A terceira, dia 28 do 5. E aí vai até a 19ª rodada, que é a última rodada do primeiro turno. Entendeu? Então, todos os estaduais, eles percorrem durante o primeiro turno do campeonato. No segundo turno, já são outros campeonatos, que aí tem o Campeonato Nacional, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem o resto da Copa do Brasil. Os estaduais e os regionais são tudo no primeiro turno do Cartola. Vocês podem ver que tem diferença, né? Tem uma que está em branco, outra que está em vermelho. As rodadas que estão em branco são as rodadas de meio de semana, aquelas rodadas que ocorrem de quarta e quinta-feira. E as rodadas de vermelho são as que ocorrem no final de semana, sábado, domingo e o último jogo da rodada, que é na segunda-feira. Aí vocês veem que às vezes eu pulo uma rodada, que é para poder dar uma dinâmica no campeonato. Não ficar aquele negócio de o cara vence sempre aquele que sabe pontuar bem mesmo. O legal é ter a dinâmica, né? Tipo, o cara não ganhar só na sorte. O cara ganhar porque ele sabe escalar, entendeu? Porque às vezes o cara vem aqui, o cara não sabe escalar muito bem, faz 20, 30 pontos. Aí ele disputou o primeiro jogo e perdeu. Ele fez 20 pontos e perdeu. Aí no segundo, ele não tem cartoleta, escala um time fraco, vai lá e imita, faz 60 pontos sem querer. Aí um outro cara que sabe escalar melhor vai lá e faz uma pontuação baixa, porque ele foi tinha cartoleta, escalou os caras mais caros e fez uma pontuação baixa. Então eu dou uma intercalada nas rodadas para poder dar uma dinâmica. Deixa eu pegar o calendário desse ano, de 2018, pra vocês verem como que tá mais ou menos o calendário aqui. Esse é o calendário cheio, todos os campeonatos: Copa do Brasil, Libertadores, Copa Verde, Copa Nordeste, todos os estaduais. E aqui no segundo turno tem Nacional, Série A, Série B, a divisão inferior, que é a Série C, as oitavas de finais da Libertadores, começa a Sul-Americana, tem as oitavas da Copa do Brasil e os estaduais de categoria mais baixa, no caso o Paulista, que seria a 2, que é a Série B, a 3, Paulista B, e o módulo 2, que é a Série B do Campeonato Mineiro. São os únicos campeonatos que têm divisão abaixo da primeira. Aqui, ó, como eu falei, ó, a rodada de final de semana e a rodada de meio de semana. Esse ano a gente tem a Copa do Mundo no meio aqui. Então, entre a 12ª rodada e a 13ª, tem um mês lá parado por causa da Copa do Mundo. Então vocês podem ver, vamos supor, na primeira rodada do Cartola, que vai ser dia 15 do 4, já tem a primeira fase da pré-Libertadores, tem o primeiro jogo da pré-Copa Verde e da pré-Copa Nordeste. Vai ter Campeonato Mineiro, Campeonato Paraense, Paulista. Aí na segunda rodada do Cartola, volta os campeonatos de novo, ó. Vai indo até chegar na 19ª rodada, que é as finais, ó. Final, semifinal. Aí é isso, pessoal. Tá acabando meu tempo aqui de gravar, porque o programa que eu uso é limitado. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, beleza? Falou!